Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um desenho bem fácil de fazer, bem simplificado, porque eu quero mostrar alguns princípios básicos deste material muito aclamado e apreciado por muitas pessoas, odiado por poucos. E eu vou mostrar para vocês alguns princípios básicos, coisas que todo mundo precisa saber antes de começar a pintar. Então esse vídeo é para quem realmente não sabe de nada. Então eu fiz um desenho bem simplificado para mostrar alguns conceitos e teorias que são importantes antes de qualquer pessoa começar a pintar com aquarela. Eu não estou muito bem hoje, como dá para perceber. O meu olho está um pouco vermelho, o nariz está um pouco entupido, mas espero que seja só sinusite mesmo. Então bora ver esse vídeo aí. Então tá, vamos começar do começo. Primeira coisa, materiais. Eu estou usando nesse vídeo esse estojo de 12 cores. Ele tá em bisnaga, eu resolvi botar em bisnaga porque eu acho que é mais fácil de achar para vender em qualquer papelaria. Então eu botei bisnaga porque eu acho que é mais acessível no sentido de achar para vender. Mas pode usar em pastilha também, tá? Eu só não recomendo usar aquelas escolares, porque eu acho que já é simples demais. Mas também se tiver ao teu alcance só a escolar, também dá certo. A gente vai trabalhar com o que a gente tem. O importante é todo mundo tentar, todo mundo começar. Então tá, então dissolvi, escolhi um tom de verde, dissolvi esse tom de verde com concentrações e diluições diferentes. Um com mais água e outro com menos água. Então a tinta aquarela é uma tinta que ela tem como solvente a água. Então a gente vai sempre usar água para dissolver. E aí eu comecei a fazer o desenho. Vamos falar agora um pouco do papel. O papel que a gente vai usar sempre vai ser um papel mais resistente. Então jamais, eu repito, jamais a gente vai usar papel Chamex, porque vai realmente destruir. Ele vai dar tudo errado, vai ficar uma destruição, de verdade. Então um conselho que eu dou é usar um papel bom. Dá para economizar em outras coisas, na aquarela, como eu falei, dá para comprar uma baratinha. Mas papel, realmente é indicado você comprar um papel que seja próprio para aquarela. Qual o papel próprio para aquarela? Gramatura 300, tá? Que é o mais indicado. E aí a gente vai fazer o desenho. Então, uma dica para o desenho sair legal é dar a ideia de cheios e vazios. Então, como vocês podem ver, eu estou desenhando uma costela de Adão, que é essa folha. Ela tem esse formato que, quando você olha de longe, é um coração, né? Mas ela tem esses recortes, então eu vou desenhar o cheio, que é o coração, tentar dar o formato. Observem que esse coração não é um coração perfeito que a gente desenha, né? Ele tem a parte de baixo, ela tem uma curvinha, lá em cima um lado é maior que o outro, mais alto que o outro. Então tem que dar essa graduação. Depois disso, eu vou começando a fazer os vazios, que são esses recortes. Então eu acho que é uma boa forma, tentar tentar pegar um pouco da ideia de escultura, que é pegar uma coisa que é mais bruta e tentar ir cortando ela. Então, para poder você conseguir manter a proporção das coisas, sempre fazer isso. E essa técnica serve para outros passos também, outras coisas que você for desenhar, não só folha. Depois que você desenhar, lembrando, não desenhar com muita força, desenhar mais suave, para não marcar tanto o papel, tá? Então, depois que você desenhar, você vai vir com a borracha e dar uma apagada para deixar bem claro o traçado do lápis, para isso não aparecer tanto no desenho, tá? E aí, vamos começar a parte da pintura. Reparem que a iluminação do vídeo mudou um pouco, eu comecei a gravar esse vídeo de dia e era o fim da tarde, aí começou a anoitecer e aí tive que botar uma iluminação aí artificial. E aí a gente vai fazer a parte, dei outra misturada agora com outra tinta, porque essa parte é um ponto legal pra gente detalhar agora, que é a parte da mistura de cores e combinação de cores. Se vocês pararem para pensar, toda vez que a gente abre no Pinterest, sei lá, um exemplo, ou então vê uma foto no Instagram bonita, que a gente olha como a cor dessa foto é bonita e tal, olha esse vermelho, olha esse laranja, olha, sabe? Todas as cores que chamam a nossa atenção, a gente for parar para pensar e analisar na paleta de cores dela, nunca é uma paleta assim. É sempre uma paleta com graduação de tons que é mais nesse sentido aqui. Então, qual a diferença de uma para outra? Para nossa paleta não ficar com cores primárias, como essa primeira que eu mostrei, a gente vai ter que ir misturando cores. Então, a gente vai tentar evitar pegar as cores do jeito que ela vem
na aquarela, na paleta de cores. Então a gente vai estar sempre dando uma misturada, pegando um tom com outro tom, ó, até fazendo misturas inusitadas, entendeu? Botando um azul num verde para dar um outro tom de verde, entendeu? Então a gente vai estar sempre brincando com isso. Mas como é que eu sei que tá bom? Quando é que eu sei que não tá bom? Isso é com o tempo. Então a gente vai ter que ir dosando essas cores e testando a quantidade de cada um para poder ficar ok e dar certo. Então, primeiro eu vou fazendo as partes escuras e deixando as partes claras preservadas. E aí eu vou escurecendo os cantinhos e o centro, que são as partes que tem que ficar mais escura. Lembrando que eu estou usando a foto de referência, que eu estava com o computador aberto, então eu ficava olhando no computador a foto de referência. Mas, então, assim, sempre é bom você ter uma foto de referência, mas com o tempo você vai pegando algumas coisas e alguns conceitos e vão acabando ficando na sua cabeça. Então, se eu quero dar volume, eu vou botar os cantos deles mais escuro e onde a parte mais para cima, né, que no caso a folha tá arredondada, né, a cada metade dela tá meio arredondada, então essas partes têm que estar, obviamente, mais claras. E aí, vou pintando, sempre pegando a tinta em poucas quantidades, nunca pegar muitão de tinta, porque pode manchar o desenho, então a gente vai pegar sempre pouquinho, e vai pegando esse pouquinho e arrastando, porque aí vai conseguindo dar uma mistura legal. Outra coisa que a gente pode fazer, para quem tá começando, às vezes acontece uma coisa com aquarela que não é tão legal, que é as pinceladas ficarem muito marcadas. Isso é ruim? Não, mas às vezes não é seu objetivo, é deixar as pinceladas mais suaves. Então como é que a gente faz para deixar a pincelada mais suave? Não apareceu no vídeo, porque eu tive que cortar, porque tava mudando de... tive que botar a câmera para carregar, mas nessa parte eu coloquei, antes de começar a pintura, passei uma camada com um pincel só molhado de água, entendeu? Então eu molhei primeiro antes o papel e aí fui aplicando a tinta com o papel molhado. Se o papel tá molhado, a tinta vai abrir e espalhar mais, então a pincelada vai ficar menos marcada. E aí é uma ótima dica para quem não quer pinceladas marcadas. Como a gente está trabalhando com graduação de cores, não é tão interessante que essa pincelada fique marcada. Então a gente vai trabalhar da seguinte forma, vai aplicando as cores e mudando esses tons para a gente conseguir essas graduações e ficar bem legal. Observem também que sempre, não esquecer também de sempre deixar esses contornos bem visíveis. Às vezes não é tão legal um contorno visível, mas depende muito da tua imagem de referência. A minha imagem de referência me deixou claro isso, então eu quis deixar esses contornos bem visíveis. Então observem que nesses recortes da folha, a parte superior do recorte está mais escura e a parte inferior está mais clara. E aí fui trabalhando os tons de verde, fiz primeiro um lado para depois fazer outro. Por quê? Porque quando a gente molha o papel, antes de passar a tinta, ele seca rápido, porque como eu disse para vocês, esse papel de aquarela tem uma densidade muito boa, né? Ele é bastante denso, então ele vai absorver muito fácil a água e acaba secando rápido. Então a gente tem que fazer, molha, dá pincelada e depois molha a outra parte. Vamos por partes, né? Não molhar logo tudo e fazer tudo, entendeu? Faz aquele pedaço, depois vai outro pedaço. Então eu escolhi fazer uma metade da folha e depois fiz a outra metade, para dar essa equilibrada no tempo, né, de secagem. E aí fui mexendo, fui moldando, fui colocando a tinta sempre os tons mais escuros, como eu falei para vocês, nos cantos e no centro. E eu acho que o resultado foi ficando bem legal, né? E também fui dando, claro que eu não peguei mais 100% de referência, porque eu acho que uma coisa que é legal também é vocês não se frustrarem e achar que vai ficar 100% igual a imagem de referência da primeira vez que for fazer, porque até hoje minhas coisas, mesmo eu com anos pintando, nunca fica igual, e eu gosto disso, não é pra mim, eu não vejo isso como um problema, eu realmente gosto porque eu acho que deixa a minha marca, sabe? Eu dou sempre uma mexida e faço as coisas meio que do meu jeito. Uma pergunta que eu recebo muito nos comentários é: quanto tempo demora para fazer um desenho desse? Meus desenhos, eu não sei assim quanto tempo demora, porque às vezes eu fico tão concentrado que não olho muito tempo. Mas esse desenho, especificamente, demorou ao todo 50 minutos. Tirando o tempo de secagem, claro. Mas fazendo, se desacelerar esse vídeo aqui, dá 50 minutos. Então, é um tempo razoavelmente bom.
Eu não consigo ser muito rápido, não vou mentir pra vocês que eu não consigo ser muito rápido quando eu tô fazendo as coisas. Mas também não sou a pessoa mais devagar do mundo, eu tenho um tempo médio bom, mas eu gosto de me dedicar e é por isso que às vezes eu perco a noção de tempo. Então quando eu sento na cadeira pra desenhar, eu realmente faço só isso. Eu me desligo total do mundo e eu realmente gosto de perder um certo tempo pra fazer as coisas bem feitas. Voltando ao desenho, como vocês puderam ver, já deu uma evoluída. E agora um truque legal que eu tô fazendo aí é usar o Contournet. Então o Contournet ele vai dar essa absorção, sabe? Então, nos lugares que eu preciso que esteja mais claro, eu vou com o Contournet recolher a tinta, entendeu? Como a tinta vai estar molhada ainda, isso só vai funcionar se estiver molhado ainda, né? Então, se já estiver meio seco, você pode ir com o pincel molhado, como eu tô fazendo aí. Molha o pincel, passa, e aí passa o Contournet, que ele vai absorver a tinta naquele lugar. Então ali vai dar uma clareada, sabe? Ali, foi tinta demais aqui, então vamos lá. Claro que ele não vai voltar o papel a ser branco como antes, né? Mas ele vai dar uma clareada. E o efeito é legal. Então essa clareada vai me ajudar a melhorar isso de volume. Então uma coisa pro desenho ficar legal é volume, sabe? É uma coisa que pra quem tá começando deve estar atento, que é fazer os volumes. Vai fazer uma folha dessa, não é simplesmente fazer o desenho do recorte e preencher tudo de verde. Observe que tem as partes mais claras e mais escuras. E isso que faz o desenho ficar mais profissional. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento. É realmente isso do claro e do escuro. Sempre eu vou vindo retocando as partes escuras, que elas vão dar um ar mais profissional ao desenho, sabe? Lembrando, gente, que esse desenho eu estou fazendo para vocês aqui, bem simplificado, porque eu queria realmente trazer alguns conceitos básicos de aquarela para quem está começando. Então, minha intenção não era fazer um mega desenho super elaborado, era fazer uma coisa simples que as pessoas conseguissem fazer na sua casa, ainda mais nesse tempo de quarentena, que tá todo mundo com tempo e muita gente tá se dedicando a desenho. Então, foi a minha ideia trazer uma coisa mais simples essa semana. Então, sempre como eu acho que vocês já puderam perceber, eu gosto de finalizar meus desenhos com posca branca. Então eu fui fazer a parte do centro da folha, que eu nem sei como se chama isso, se alguém souber, por favor me diga. Acho que eu faltei as minhas aulas de botânica na escola. Eu realmente faltava as aulas de botânica na escola, porque nunca foi uma matéria que eu gostei muito. Vocês gostam de botânica? Porque eu nunca gostei muito mesmo, mas tenho que admitir que gosto de desenhar coisas da botânica. E aí fui com a posca branca dando alguns retoques, sabe? E em alguns lugares que a tinta vazou também do contorno, eu passei a posca branca pra dar aquela disfarçada, sabe? E gosto muito do resultado, sabe? Quando eu coloco a posca, porque a tinta dela é bem concentrada, sabe? Ela dá aquela luz assim pro desenho e eu acho que fica muito bom. Então, mais outro ponto. Como ela é branca e eu tô colocando ela em cima das partes escuras, vai dar melhor ainda a sensação de volume, que é o que a gente precisa, que é o que a gente tá buscando, tá? Então a gente vai estar sempre buscando essa ideia do volume, que vai estar sempre ajudando a gente. E vou dei um contornado com posca e não tem muito segredo, o desenho é só isso. Depois dá aquela apagada, né, no que ficou ainda de grafite ali nos cantos. Isso, vai passar a posca, tem que esperar secar antes, viu? Cuidado, porque senão vai misturar tudo e vai virar uma bagunça. E foi esse o vídeo. Como vocês podem ver, a aquarela não tem muitos segredos assim, mas é importante a prática para poder você conseguir chegar num nível realmente bom de técnica. Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem deixar nos comentários, porque eu vou estar sempre lendo e tentando responder assim que possível. Valeu e até o próximo vídeo.